Mauro Cid voltou a delatar Bolsonaro, dando detalhes muito interessantes do plano de Bolsonaro de esconder bolsonaristas que estavam na mira da Polícia Federal dentro do Palácio da Alvorada, algo que ele já havia pensado em fazer com o Carlos no passado. Carlos, inclusive, que Mauro Cid se aproximou com detalhes sobre a atuação do Gabinete do Ódio, mostrando de fato que as investigações querem entender mais sobre essa estrutura de ataque que Bolsonaro construiu e que ele gerenciava. Por esse motivo, por mais que Valdemar Costa Neto tenha a crença que Bolsonaro não vai ser preso porque isso poderá transformá-lo em um mártir e que os bolsonaristas acreditam, que essa delação do Cid não vai dar em nada, eu vejo que a construção da condenação do Bolsonaro está sendo feita. Na sua opinião, você acha que a prisão de Bolsonaro vai transformá-lo em mártir? Essa delação do Mauro Cid se aproxima do Carluxo? Se você acha que a interpretação do Costa Neto é um erro, deixe o seu like e se inscreva no canal. O Mauro Cid, ele fez já a sua delação premiada e nós estamos tendo detalhes a conta-gotas. Dessa vez quem trouxe detalhes foi o Aguirre Talento do UOL. Geralmente é ele que traz esses furos de reportagem. O Aguirre Talento disse que o Bolsonaro, isso foi o Mauro Cid que revelou para a Polícia Federal, que o Bolsonaro ele teve a intenção de abrigar alguns bolsonaristas que estavam sendo investigados pela Polícia Federal no passado, pelo inquérito das milícias digitais. O Oswaldo Eustáquio era um, que depois acabou sendo preso, e tinha um outro aí, youtuber bolsonarista, que foi preso lá no Paraguai. O Bolsonaro cogitou esconder essas duas pessoas dentro do Palácio da Alvorada. Então, quando a Polícia Federal fosse chegar para prendê-los, eles estariam muito bem escondidos junto do closet com o Bolsonaro. Eu não sei se existe sauna no Palácio da Alvorada, eu acredito que sim. Então eles poderiam estar lá dentro da sauna junto com o Bolsonaro e também o Jair Renan, mas isso aí é outra história, picardia de vocês. O Mauro Cid disse também que ele dissuadiu o Bolsonaro de esconder os dois dentro do Palácio da Alvorada, porque isso poderia ocasionar problemas com o STF. O interessante é que essa estratégia foi uma estratégia repetida pelo Bolsonaro, porque lá para 2020, em meados de setembro, o Bolsonaro fez a mesma coisa com o Carlos, porque naquela época o STF fez a primeira investida contra o Roberto Jefferson, lembram disso? Por conta do inquérito das milícias digitais. O inquérito das fake news, que era chamado na época, tinha o inquérito das fake news e os inquéritos das milícias digitais, e eles foram unificados em um só. Naquela época, o Bolsonaro ele ficou com tanto medo que o Carlos pudesse ser alvo de um mandado de busca e prisão do Alexandre de Moraes, que o Carluxo ficou morando dentro do Alvorada. Porque se a Polícia Federal fosse tentar pegar o Carlos, ele estaria protegido dentro do palácio. E o Bolsonaro, no feriado de 7 de setembro, naquela época fez um discurso dizendo mais ou menos o seguinte: nós não temos que acatar todas as decisões do STF. Na época, os jornalistas, que sempre erraram com o Bolsonaro, falaram que ele estava querendo dar um golpe de Estado. Bobagem. O que Bolsonaro estava dizendo é que ele não iria acatar uma decisão que fosse para prender o Carlos. Tá? Vocês lembram disso, dessa história? História antiga. Até o indulto do Daniel Silveira, ele estava sendo programado para ser dado para o Carlos e para o Eduardo, caso eles fossem presos também nessa época. Tudo isso aconteceu em 2020, quando houve as maiores tensões do Bolsonaro com o STF justamente por conta da prisão do Carlos. O Carlos ligou pro Bolsonaro desesperado falando que o Xandão iria prendê-lo. Aí o Bolsonaro pensou nessa estratégia de escondê-lo dentro do Alvorada e também de fazer esse indulto. Só que nada disso aconteceu. E aí o Bolsonaro quis reciclar essa ideia, dando indulto ao Daniel Silveira e protegendo os bolsonaristas no Palácio da Alvorada. Então ele não é criativo, Ele fica reciclando essas ideias que ele pensa com os filhos dele depois para os seus aliados bolsonaristas. Só que o Cid, ele não parou por aí na delação. O Cid, ele participava das reuniões. Teve gente que falou que ele não participava porque ele não se sentava à mesa. Pô, a mesa tava aqui, Mauro Cid ficava onde tá a Paulinha Guerreiro, ele ouvia tudo, Ouvia absolutamente tudo, ele era um ouvinte. E ele deu detalhes sobre quem eram os aliados do Bolsonaro, que os incentivava a atacar a República, a ter ações antirrepublicanas, e quem eram os aliados que tentavam demover o Bolsonaro, quem eram aqueles que tentavam
colocar panos quentes e adotar um tom mais conciliador. Então o Cid apontou dedos. Para quem Cid apontou o dedo, nós não sabemos os nomes. O que a gente sabe, segundo o Aguirre Talento, foi que o Cid detalhou o funcionamento do gabinete do ódio, falando sobre Tércio Arnold e outras pessoas que aparentemente estavam sob o comando do Carlos Bolsonaro. Então a delação do Mauro Cid chega no Carlos, porque acaba delatando, apontando para o funcionamento de uma estrutura que era administrada pelo Carlos. E esse ponto é muito importante, pessoal, porque o Cid, ele não falou somente de joias, não falou somente do caso da falsificação do certificado de vacinação do Bolsonaro. Ele apontou para pessoas. E por que isso é importante? Porque o Bolsonaro, ele vai ser acusado de chefiar uma organização criminosa. E para você ter uma organização, você precisa ter pessoas, papéis, funções, hierarquia. Então quando o Cid vai e delata quem eram aqueles que participavam, quem eram aqueles que pensavam de modo antirrepublicano, o Cid já está dando papéis. O Cid já está apontando funções e o Cid já está mostrando quem eram os membros dessa organização. Quando ele fala sobre o Gabinete do Ódio era uma parte integrante, um núcleo dessa organização. Como uma organização, uma empresa, pode pensar numa empresa, ela tem vários núcleos. Ela tem o setor financeiro, ela tem o setor de marketing, tem o setor de RH. A organização que o Bolsonaro comandava para atacar as instituições republicanas tinham esses mesmos núcleos. E é isso que está sendo construído. Por esse motivo que a interpretação que está acontecendo de aliados de Bolsonaro, que a delação do Mauro Cid não vai dar em nada, é um erro. Reportagem da revista Veja trouxe a informação que os aliados do Bolsonaro eles estão assim, até ficando meio tranquilos com a delação do Mauro Cid. Porque a delação ela chegou no STF e ela está parada há mais de 50 dias. E novas investigações acabaram sendo feitas nesse meio tempo. Então, na interpretação dos aliados do Bolsonaro, se a delação do Mauro Cid fosse tão bombástica assim, novas investigações não teriam sido feitas, as investigações já estariam fechadas e o Bolsonaro já estaria até mesmo denunciado. Por esse motivo, a delação do Mauro Cid não é nem um pouco bombástica. Entretanto, essa interpretação é um erro por parte dos bolsonaristas, porque eles são burros. Isso é óbvio. Basta ver os vídeos aqui no canal que você sabe o que está acontecendo com o Bolsonaro. E basta ler um pouco, mas eles não são letrados, né? Os caras rezam PT. O STF acredita que pontualmente as ações contra o Bolsonaro não são fortes o suficiente para levá-lo à prisão de um modo robusto. Pô, mas peculato dá até 12 anos, concordo, mas o caso das joias é fraco. Por conta daquela interpretação no TCU, o certificado de imunização também. Então tudo isso é muito frágil. Mas há uma construção para condenar o Bolsonaro justamente por chefe de organização criminosa. E para que o Bolsonaro seja condenado por isso, ou denunciado por isso, é necessária uma apuração minuciosa para pegar todos os detalhes. E é exatamente isso que o STF está fazendo. Bolsonaro não vai ser condenado por um elemento, ele vai ser condenado pelo conjunto, porque essa é uma denúncia fatal contra ele. Por isso que está demorando para chegar a denúncia, porque isso está sendo construído. A prisão do Bolsonaro vai acontecer lá em meados de 2024. Tem um tempo ainda para evitar justamente o que o Valdemar Costa Neto acredita que vai acontecer. Segundo informações da Malu Gaspar, da Bela Megali do O Globo, o Valdemar Costa Neto acredita que vai haver um componente político do STF para considerar a condenação do Bolsonaro. Mesmo que tenha todos esses elementos contra o Bolsonaro, na visão do Costa Neto, o Bolsonaro vai escapar, porque o STF pode ter medo de criar um marketing político, que ao ir para trás das grades, ele possa ficar ainda mais poderoso. E é nisso que o Valdemar Costa Neto aposta para que o Bolsonaro não seja preso. Só que o Costa Neto está errado. E por quê? Porque a prisão do Bolsonaro ela está ficando algo natural, algo absorvido pela sociedade. Primeiro, Bolsonaro foi inelegível, foi cassado.
Outras condenações no TSE vão ocorrer para tirar qualquer possibilidade do Bolsonaro de disputar qualquer coisa. Depois foi feito cerco contra aliados próximos dele. Cid, Carlos, Oswaldo Eustáquio, Gengivão, todos eles estão cercados. Se todo o entorno do Bolsonaro cometia ilegalidades, por que Bolsonaro também não? As provas estão aí. E por fim, Bolsonaro vai ser condenado por ser chefe dessa organização de ataque à República. E quando a denúncia vier, as pessoas já vão estar tão acostumadas com a condenação do Bolsonaro que não vai haver revolta alguma. Nem nos depoimentos do Bolsonaro à Polícia Federal, os bolsonaristas vão lá para manifestar o seu apoio a ele. Então tá tudo sendo muito naturalizado, de modo calmo, tranquilo, sem assodamentos, mas ele vai ser preso.